Meus queridos e amados irmãos, o texto, o qual acabei de aplicar a leitura da palavra, vem repleto de pontos cruciais, os quais eu quero e eu creio que devam ser aplicados como pilares básicos na vida de todo cristão. Jesus, sendo filho do Altíssimo, veio ao mundo como homem, como Deus, com um propósito, o qual lhe foi incumbido, que foi trazer-nos o plano de salvação. Glórias ao Rei da Glória. Aleluia. Nós sabemos que Jesus, no trajeto de seu ministério, enquanto na terra estava em cumprimento à palavra de Deus, foi perseguido, humilhado e ultrajado. E alguns, como diz o texto de João, denominados fariseus, discorriam entre a Judéia a ideia de que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, uma vez que Jesus não batizava, mas João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo este texto para os dias atuais, Deus, em sua onisciência, onipotência e onipresença, manifesta as suas misericórdias entre nós, povo seu e ovelhas do seu pasto, para que possamos entender, pela sua infinita graça, qual a sua perfeita e agradável vontade. Aleluia. Porque no evangelho verdadeiro do Senhor, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Porque escrito está que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aleluia. Disse o apóstolo Paulo nas primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, porque nós somos cooperadores de Deus e edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Portanto, veja cada um como edifica sobre ele. Aleluia. Uma vez que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. No texto de João, capítulo 4, versículo 3, está escrito que Jesus precisou deixar a Judeia e foi outra vez para a Galileia, porque era necessário passar por Samaria. E diz a palavra que ele foi a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E diz a palavra que ele estava ali à fonte de Jacó. E a palavra ainda nos diz que Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e que era isto quase a hora sexta. E o texto discorre a dizer-nos que veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A palavra nos diz que os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Louvado seja Deus. Aquele era um momento entre Jesus e a mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher perguntou a Jesus, como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aquela mulher lançou esta pergunta a Jesus, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia. Mas Jesus, em sua onisciência e sabedoria, respondeu-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, porque Deus está falando contigo nesta noite, e você não está aqui por obra do acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que toda pedra bruta, quando lapidada, consequentemente refletirá o que há no seu interior. Sabemos ainda que um diamante, se cair no lamaçal, perderá o seu brilho pela lama que o irá encobrir. O seu valor, bem, ele permanecerá no seu interior, mesmo quando assim os teus olhos não o alcançarem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem um valor para Deus, meu querido. Você tem um valor para Deus, minha querida. Louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Mesmo assim, é uma vida para Deus. Vai além do que eu e você possamos imaginar e sobrepor a julgar. Porque valemos muito mais para Deus do que uma atitude equivocada. Você crer?
Aquela mulher samaritana lançou uma pergunta a Jesus quando disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Meus amados, Jesus estava ali prontificado a oferecer-lhe da água que produz vida e salvação. O texto nos diz que Jesus passou ali à fonte de Jacó porque estava cansado. Como foi dito no início, Jesus veio ao mundo como homem e como Deus. Jesus também sentiu cansaço, assim como você e eu muitas vezes sentimos em meio à caminhada. Mas saiba que mesmo em meio ao trajeto a percorrer, Ele deseja que sejamos crentes espirituais e que não haja entre nós invejas, contendas, dissensões e principalmente que não andemos segundo os homens. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros? Aleluia! Dizendo no seu coração, eu plantei e Apolo regou. Saiba, meu querido e minha querida, que é Deus quem dá o crescimento. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe por que uma vida, uma alma, vale muito mais para Deus do que possamos imaginar e sobrepor a julgar? Porque Ele é especialista em transformação. Assim está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. Acompanhe comigo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Esta é a palavra de Deus para você, meu amado e minha querida. Esta é a promessa do Senhor para nós, e não tardará a cumprir-se. Aleluias, glórias a Deus. Igreja, Jesus, quando olhou para a mulher samaritana, suas palavras e atitudes expressadas à beira do poço àquela mulher não foram de críticas destrutivas. Ali foi gerado um diálogo, uma conversação, para depois haver um relacionamento. Louvado seja Deus. Jesus não olhou para aquela mulher como juiz, nem como advogado de acusação, mas com olhar de Salvador. Aleluia. Apresentou a ela a verdade que produz vida e salvação, a fonte, que é o Senhor Jesus. Ele é a fonte. Então, a palavra diz que ele, voltando-se para aquela mulher, disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia os versículos 15, 16, 17 e 18 do livro de João, capítulo 4, que assim nos diz, versículo 15, 16, 17 e 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meus amados, ele não a julgou pelo seu passado, não questionou o fato, mas o revelou, porque ele é Deus de revelação. Glórias a Deus. O texto nos convida a uma ampla reflexão, porque com o olhar de amor, Jesus viu além do que nós muitas vezes conseguimos enxergar o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é inevitável que no processo de lapidação não haja dores e lágrimas, porque todo o processo de transformação requer cuidados específicos, pois não existe uma verdadeira transformação sem a presença de Deus na tua vida. Porque assim está escrito e assim cremos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se Deus opera em nós, tanto querer como efetuar, bom é que busquemos ao Senhor enquanto há tempo. Porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia! Glória a Deus! É bem verdade que a palavra diz que a carne milita contra o espírito, e uma vez que a carne milita contra o espírito, então temos aí um conflito, uma batalha.
Mas a fé em Deus nos ajuda a superarmos os desafios e a transpor os obstáculos. Creia, pois tua fé será o agente condutor para o teu milagre. Louvado seja Deus, porque com fé alcançamos os nossos objetivos e com perseverança vencemos, crescendo assim aos olhos do nosso grandioso Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu convido a noiva para que neste momento entre em oração. Aleluia. É hora de orarmos. Curve a sua cabeça e entre na presença do Senhor. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, entenda, Deus não lapida vidro, apenas pedras preciosas. Quando você olhar para alguém que esteja prostrado, não julgue pelos erros do passado. Aquela pedra bruta pode ser lapidada pelas mãos do Senhor Jesus, que é mestre em transformação. Quando você olhar para alguém que esteja prostrado, estenda a sua mão e lance o teu pão sobre as águas. Uma pequena palavra chamada amor é capaz de romper barreiras, bules, fobias, limites e alcançar as terras mais distantes. Aleluia. Quando você ver alguém no lamaçal do pecado, ajude-o a sair pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo sangue derramado, pelas chicotadas e açoites, por cada queda rumo ao Calvário, cada gota que verteu, pelos suspiros dobrados na cruz, pela coroa de espinhos cravados na fronte do Senhor Jesus, pelo seu rosto esbofeteado e cuspido, pelo seu lado perfurado e pelos cravos cravados. Aleluia. A você que nos visita, saiba que Ele quer te reerguer, saciar a tua sede, porque a fonte de águas vivas, porque as fontes de águas vivas que jorram do trono de Deus, estão a jorrar águas vivas para purificar-te e sarar-te, ó terra. Avance uma carreira proposta nesta noite e vença seus medos e conflitos pela fé. Como a mulher samaritana, proste-se aos pés do Senhor Jesus e se declare. Diga para ele, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, pois tu não me fizeste para estar na lama, mas um troféu de valor infinito eu desejo ser em tuas mãos. Aleluia. Saia do seu assento em nome de Jesus, pois na autoridade que o Senhor me outorgou como discípula, amiga e serva do Deus vivo, eu te digo, levanta-te e venha até a plataforma pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Diga para o Senhor nesta noite, lava-me da minha iniquidade no sangue do teu Filho Jesus e restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Porque assim diz, ó igreja, assim diz o Senhor para ti. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Faça como o salmista Davi e diga a ele, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vença seus medos e apertos e deixe o Espírito Santo de Deus te guiar por um caminho seguro. Abrace a oportunidade que Ele está te concedendo. Olhe para o alto e fita os teus olhos no alvo que é Cristo, porque salvação veio hoje a esta casa. O Mestre te chama. E lembre-se, o verdadeiro amor é gerado quando a felicidade da outra pessoa é mais importante do que a sua. Que o amor de Deus seja revelado na tua vida e na minha, para realizarmos assim a obra do Senhor da forma que Ele deseja. E que esse amor comece dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desde já quero agradecer por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe e nos conduza rumo aos seus átrios, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o texto, o qual acabei de aplicar a leitura da